Olá, tudo bem? Eu sou Luciano Melo e vamos iniciar mais um programa Atalhos, o que eu aprendi com os meus cabelos brancos. E hoje eu vou trazer um tema que eu me debrucei bastante sobre ele nesse ano de 2020, durante a pandemia, que fala sobre antifragilidade. E é uma história que tem um papel muito simbólico na minha vida, onde eu não sou o ator principal é minha esposa, Geórgia. À época nós estávamos começando a nossa vida profissional, eu estava iniciando aí meus primeiros passos como consultor de empresas e Geórgia era telefonista de um banco, um grande banco, com agência aqui em Fortaleza. E à época, eu lembro bem, ela chegou um dia em casa, havia sido lançada uma campanha de quem mais vendesse cartões de crédito no banco, ia ganhar um prêmio, que seria um curso por uma grande operadora de cartões em São Paulo, durante uma semana de 40 horas, com tudo pago. E ela trouxe esse assunto comigo meio indignada, porque ela não podia participar, porque ela era telefonista, ela não participava das campanhas de venda. E a gente conversando, e eu disse, por que você não pede para o teu gestor para que você possa participar? Ah, mas eu não posso vender enquanto eu estou telefonando, quando eu estou nos atendimentos telefônicos, pode prejudicar. E a gente conversando, eu disse, mas você pode vender nos horários livres, por fora disso. E isso, para ela, veio de encontro àquilo que ela almejava. E ela conversou com o gestor dele, ele, não, tudo bem, eu não incluí você na campanha porque eu achei que você não ia ter oportunidade, mas se você quiser eu posso te incluir. E ela, foi incluída dentro da campanha e isso gerou e mobilizou uma energia muito grande nela, que foi exatamente o interesse por querer mergulhar nesse universo. Para quem está começando a vida agora, talvez não tenha compreensão do que representa isso há 20 e poucos anos atrás, um curso em São Paulo, com tudo pago, 40 horas, então era algo assim extremamente grandioso para quem estava começando a vida, então era uma oportunidade realmente de carreira muito grande. Isso mobilizou muito a minha esposa, e ela começou a vender nos intervalos, a vender na faculdade à noite, a final de semana ir para lugares que tivesse mais pessoas e fazer venda de cartão de crédito, saiu pegando a listinha de telefone, ligando para todo mundo. Ela nunca gostou muito de sair com meus amigos, mas nessa época, todo final de semana, Luciano, liga para teus amigos para a gente sair. O objetivo era vender cartão de crédito. Só tinha uma ressalva, Cada vez que saísse, tinha que sair com um amigo diferente, porque ela queria mais fontes para ela poder vender os cartões de crédito dela. E assim ela fez, E só eu acho que comprei uns 3. E aí nesse movimento muito grande, começa a vir aquela expectativa, será que eu vou conseguir, será que eu não vou, será que isso vai ter o resultado, o impacto que eu gostaria, isso para mim é muito importante para minha carreira. E aí quando ela vai nesse processo de expectativa, vem a divulgação do resultado da campanha. Ela ganhou, ela foi a que mais vendeu cartões de crédito, não só na agência, mas em Fortaleza. Ela sozinha vendeu quase o dobro do que vendeu todos os demais colaboradores da agência. E isso para ela foi uma experiência assim inusitada de êxito, de conquista, de mérito, de reconhecimento da sua potência. Eu me lembro quando eu cheguei em casa à noite nesse dia, que eu cheguei lá, que eu entrei, a gente morava num apartamentozinho mais simples, apartamento com 2 quartos, eu cheguei lá, ela estava na cozinha, luz iluminada, com som, ela com minha filha curtindo, fazendo aquele jantar, E eu digo, o que foi? Eu tenho uma notícia, tu não imagina o que aconteceu, ganhei o prêmio, ganhei a campanha de vendas, já estava arrumando a mala, tirando o mofo, a viagem ia ser daqui a 2 meses, ela já estava tirando o mofo das roupas para viajar para São Paulo, Não só pelo mérito em si, mas por tudo que isso representava, principalmente do ponto de vista anímico, O reconhecimento de que uma jovem era capaz e podia sonhar muito mais. E aí começamos a organizar e tudo. Quando chega aí mais ou menos uma semana antes da bendita viagem, eu chego um dia em casa, quando eu entro, aquela penumbra, a luz apagada, eu vou nas panelas, não tinha nada para o jantar. Quando eu chego no quarto, ela estava ali meio deprê. Aí você, a primeira coisa que pensa, o que é que aconteceu, E aí quando eu chego até ela, diz, tu não sabe o que é que aconteceu. Eu digo, não, pois me diga, você sabe aquela campanha que eu ganhei? Eu digo, sim, o meu gestor disse que eu não vou mais viajar para São Paulo, porque eu já sei vender. Ele vai mandar a fulano de tal, que era uma outra pessoa, porque ela não sabe vender. Então você imagina do céu ao inferno sem escala, em 1 segundo, Essa foi a sensação.
Essa foi o ápice da experiência de adversidade que ela se colocou. E ela só tinha um sentimento diante disso, era de revolta. Mas deixar, ele me paga, eu sou muito otário, eu sou besta, não era para eu estar participando dessa campanha, eu sou apenas telefonista, não era nem para eu fazer, então da agora para diante eu vou só fazer o meu. E aquele sentimento de revolta era tão grande que, para a gente amenizar um pouquinho, eu saí, convidei ela, vamos jantar fora, até porque não tinha opção, né? Não tinha comida mais em casa. E aí, olha, vamos sair para a gente jantar, a gente conversa. E aí no jantar, o tempo todo, esse conteúdo de sofrimento, né? De sentimento de engano, de sentimento de menos-valia, de ter sido passada para trás, vinha à tona. E aí eu comecei a dialogar com ela sobre essa experiência, né? E eu disse, o que essa campanha, esse resultado representou para você? E nessa hora eu vi os olhos delas brilharem de volta, né? Eles representou que eu sou capaz, que eu posso, que eu tenho poder. Eu digo, bacana, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma brincadeira. A gente pegou um guardanapo, uma caneta, um guardanapo mesmo do restaurante, e a gente começou a fazer uma simulação de um cálculo, né? Eu digo, vamos fazer o seguinte, né? Colocamos um número, né? Eu não me lembro os números de hoje, eu me lembro da ordem de grandeza, né? Mas assim, quantos cartões você vendeu? Ela diz, olha, vendi X cartões. Aí agora vamos olhar para a tua agência, né? Qual foi a média de cartões vendidos por pessoa? Foi X cartões. Quantas pessoas tem na agência? Tem Y, X vezes Y. Quantas agências tem em Fortaleza? Vai ter umas 8 agências, vezes 8. Quantas cidades do Brasil, do porte de Fortaleza tem? Tem tantos. A gente foi chegar numa ordem de grandeza de quantos cartões o banco vendeu no Brasil. E aí era um número com dezenas de casas decimais, né? E aí a gente olhou para esse número em comparação com o número dela. E aí eu olhei para ela e disse, o que você acha que esse número seu que você vendeu representa em relação a esse universo total? Mas eu não quero saber disso, porque a dor da revolta era muito grande, o sentimento de vitimização, de se entregar diante da adversidade, preponderava naquele momento, que é a vingança que nós muitas vezes inconscientemente estabelecemos. Aí eu digo, não, vamos só fazer esse exercício. O que você acha que isso representa em relação, né, a esse universo total? Muito pouco, não representa nada. Mas o que representa para você? Nós já vimos isso. Isso representa o teu sonho, o teu valor, o teu potencial. Então vamos fazer o seguinte, você quer vingança? Vamos endereçar aqui uma ação. Próximo mês, sem campanha nenhuma. Não venda, 50 cartões, não. Venda 60. Se você não for reconhecida, se você não for percebida por esse ato, no outro mês, não venda 60, não. Venda 70. A gente arruma outros amigos, a gente sai para novos lugares, a gente vai para a porta da faculdade, você não foi na minha faculdade. Então, se no outro mês você não for reconhecida, venda 80. Busque mostrar o seu melhor que você é capaz. Faça dessa experiência uma experiência de transformação de dentro para fora. E se você perceber que nesse lugar, com essas pessoas, você jamais será reconhecida, não abra mão do que você tem de mais valioso, que é o seu potencial, que é aquilo que é a expressão do seu talento, da sua excelência. Não entregue isso de mão beijada para outra pessoa. Nós não damos poder a quem não tem sobre nós. Se você perceber que não será valorizada, peça demissão, a gente segura as pontas e vai encontrar um outro lugar que te mereça. Mas não jogue pelo ralo aquilo que você tem de mais valioso do ponto de vista profissional, que é a tua própria excelência. E aí é interessante, porque nessa hora, o princípio da antifragilidade, que nós nem sabíamos o que era, já estava instaurado nela. Nessa mesma hora, ela mudou o mapa mental. Ela mudou o olhar diante da experiência. E aí ela diz, né? Mas agora ele me paga. Mas perceba, o sentimento de vingança era outro. Não era mais uma vingança de autossabotagem contra mim mesmo. Ela saiu com energia mobilizada, mas agora ele vai ver com quem ele se meteu, ele vai ver com quem ele está falando. E ela foi, né? E ela vendeu, e ela foi para cima. E não à toa, ela se tornou a gerente mais nova que esse banco teve no Brasil. E muito cedo
foi promovida, né? Fez uma carreira meteórica a gerente geral e fez uma brilhante carreira no segmento financeiro, indo para outras instituições financeiras. E a pergunta que não quer calar, se ela tivesse empreendido o primeiro movimento de vingança dela, ela teria logrado êxito? E o pior, ela teria razão, né? Todos nós nos sentiríamos fracassados diante de tamanha adversidade e é algo que nós não controlamos diante da vida. Mas a antifragilidade é exatamente isso. É fazer das experiências adversas, as experiências que nos invadem de fora para dentro, elemento de movimento, de produção de força interior para que possamos nos fazer mais fortes diante dos atos, diante daquilo que acontece. E aí eu me transformo, e aí eu revitalizo aquilo que é potência futura a partir desse passado, porque as adversidades viram elementos, eles viram fonte de nutrição para que a gente possa continuar prosperando. E esse movimento ela fez, não só nesse ato, mas como um elemento simbólico futuro. E aí qual foi o meu papel nessa experiência, né? Acho que isso para mim é muito simbólico. A potência antifrágil já estava nela. O meu lugar foi apenas despertá-la, fazê-la se reconhecer e enxergar esse ponto. Porque a dor, o sofrimento, a vitimização era tão grande naquele momento que muitas vezes faz com que nós não enxerguemos o óbvio que se instaura diante de nós mesmos. Então fica a dica, né, dentro dessa perspectiva. Antifrágil é aquilo que se fortalece com o caos e com a adversidade. É um princípio da vida, que todos nós temos isso como produção de valor. É vivermos as intempéries caóticas do dia a dia, as adversidades e fazermos dela fonte de crescimento e de nutrição para situações futuras. Se gostou, dá um like, segue a gente, que em breve teremos mais vídeos.